Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde vamos falar sobre saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. E hoje nós temos aqui nessa semana um grande amigo nosso, o técnico de futebol Alberto Valentim, ex-jogador, jogou na Itália, né? Passou por grandes clubes aqui no Brasil. Albertão, prazer demais ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Muito bacana estar com você aqui nesse bate-papo hoje, cara. Muito legal. Doutor, meu amigo, né? Posso chamar de amigo? Pode. Doutor amigo, é um prazer estar aqui com você, André, também. Prazer é nosso. Essa correria de vocês aí, a minha também agora que eu voltei a trabalhar. Mas sempre que puder, nós vamos bater esse papo, estar junto com vocês, cuidando da nossa saúde. Com certeza. É um prazer, cara, um prazer de verdade. Muito legal. Pô, Albertão, e aí assim, a gente quer fazer um bate-papo porque tem muita gente que vê o futebol, acompanha, mas tem dúvida de saber como que é na prática, né? O dia a dia, como que as coisas acontecem. Sim. Então assim, você já, né, começou sua carreira no Brasil, jogou no Brasil, depois jogou na Itália. O que você vê de diferença entre, jogar como jogador, não como técnico, mas como jogador, a rotina do jogador no Brasil, a rotina de um jogador no futebol internacional? O que você vê de diferença, assim? Bom, as coisas mudaram muito, né? Hoje o Brasil deu um salto de qualidade muito grande em relação a se aproximar muito da modernidade do futebol europeu. Hoje está muito mais organizado, é um futebol muito mais dinâmico que antigamente. Então hoje se aproximou muito essa coisa de um futebol muito competitivo. Hoje o Brasil vive muito isso, é o melhor futebol da América do Sul. Então eu acho que é o país que se aproxima mais à qualidade do futebol europeu por várias razões, né? Principalmente pelo lado financeiro, onde eles conseguem contratar os melhores jogadores. Mas tem essa coisa que é um pouco cultural nossa, que também tem o problema físico, às vezes, de um país tropical, que lá na Europa, às vezes, os clubes conseguem ter uma performance maior na parte física, menos jogos também. Mas tirando isso, aí, esse calendário nosso que é muito cheio o ano inteiro, tem clubes aí que jogam 85 partidas, sendo que na Europa acaba batendo 50, 55, 60. Tirando isso aí, hoje o futebol brasileiro, principalmente, o futebol americano sim, mas principalmente o brasileiro, ele se aproximou muito na qualidade também do futebol europeu. Do futebol europeu, né? E, Alberto, e na rotina do atleta, né? Uma coisa que muita gente quer saber, né? O atleta, ele treina o dia inteiro, ele fica o dia inteiro no clube treinando, ou ele tem um período que ele vai pro clube, treina, depois ele é dispensado, ele é obrigado a ficar o dia inteiro? Como que funciona isso pro jogador de futebol hoje? Então, vou dar um exemplo aqui de semana cheia, né? O jogador geralmente se apresenta numa terça-feira, que jogou no domingo, e ele faz um período na terça. Esse um período, ele pode ser, dependendo do clube, na parte da manhã ou à tarde. Muitos clubes hoje adotam, o jogador tem que chegar 2h30, 2 horas antes do início do treinamento. Terminado o treino, ele está liberado para ir para casa depois de todas as atividades. Se tiver algum complemento, alguma coisa assim, alguns clubes, quando é o treino de manhã, obrigam que os atletas almocem lá para ter um controle maior dessa alimentação, desse pós, né, que é importante. Quando tem uma semana cheia, a maioria dos clubes fazem 2 períodos, eles tiram uma quarta ou uma terça para fazer esses 2 períodos. Quando o clube tem a estrutura a gente chama de day use, para que o jogador chegue essas 2 horas antes do treino iniciar. Terminar o treino da parte da manhã, ele é obrigatório almoçar e permanecer no clube, quando o clube te dá essa oportunidade, essa condição de ficar no hotel dentro de um centro de treinamento. Terminado o treinamento, ele vai embora nesses 2 períodos. Mas geralmente, quando tem uma semana cheia, é só um dia de 2 períodos. O que acontece do jogador ficar mais tempo é se o jogador tem que fazer um tratamento ou um cuidado maior, se o jogador está com um desgaste físico, muscular, alguma outra coisa, aí o jogador é obrigado a fazer 2 períodos a semana toda. E alguns casos onde o clube também te dá essa oportunidade de ficar até 3 períodos, fazendo esse período à noite também para acelerar uma recuperação física de um atleta. Muito legal. Legal. Albertão, e assim, hoje, quando você vê, né, qual o maior desafio de um jogador hoje e o maior desafio como técnico? Você que já participa dos 2 lados, né? Foi ex-jogador de futebol, hoje atua como técnico. O que você vê? Qual que é o maior desafio hoje, pensando? Puxa, é manter a forma física do jogador, né? É ele seguir as recomendações, é ele manter o foco no trabalho dele,
né? Ele não se distrair com tudo, porque hoje a gente vê os jogadores dos anos 80, 90 tinham menos distrações, tanto que o pessoal brinca muito, né? Pô, o pessoal da seleção brasileira, da Copa de 70, depois a gente tem uma baita equipe da Copa na seleção de 90, 94, e o pessoal brincava muito, falando, esses caras eram mais focados, esses caras eram mais concentrados. O que você vê hoje que é o maior desafio pro atleta e pro técnico também? Então, a gente fala que são 4 pilares que existem para um jogador de alto rendimento mesmo, para aqueles que conseguem chegar a um nível altíssimo dentro de uma competição. Que é o lado técnico, né? O lado técnico é o individual do atleta, essa melhora, esse salto de qualidade que ele vai dando com o passar dos anos. O lado tático, que depende muito das ideias do treinador, dos conceitos que ele gosta. O lado físico, né, que nós vamos falar bastante aqui de tudo que pode hoje o atleta aproveitar em benefício para ele ter uma performance maior. E o lado mental, que é um grande desafio nosso também, além desses dessas 3 coisas que eu citei agora. Porque o lado mental, um grande desafio nosso é que o jogador consiga, primeiro, que eu falo muito, principalmente aqui no Brasil, equilibrar bem esse lado mental, porque aqui a gente ainda vê os jogadores oscilando muito nesse lado emocional, por várias razões. Interfere 100%, né, no campo. Muito, muito. E eu sempre falo do jogador, um desafio nosso também, de nossos treinadores, fazer com que ele se aproxime ao máximo da realidade dos treinos, em todos esses aspectos que eu falei aqui, desses pilares, principalmente o mental, né? Porque o treino é uma coisa, e o jogo é outra, com a pressão toda que a gente vê, com o estádio lotado, uma pressão de uma posição na tabela que às vezes não é favorável, corre um risco de um rebaixamento, de manter mesmo. A gente se falou muito o ano passado, para dar um exemplo bem mais recente, do Botafogo, onde o time estava muito bem, e em um certo momento os adversários começaram a chegar e esse lado emocional pesou muito, os jogadores não conseguiam render, nem individual nem coletivamente, da forma que eles estavam antes. E se via muito claramente, até num semblante de um jogador, o lado psicológico que pesou muito. Abatido, né? Abatidos e nervosos. Você vê que os jogadores errando o passe, a gente fala de 5 ou 3 metros, coisas que eles estavam fazendo. Fáceis, né? Então o lado emocional é um desafio muito, muito grande, além desses 3 pilares, físico, técnico e tático. E pro treinador é a mesma coisa, nessa parte de pressão, né? Acredito que pro técnico é muito maior, né? Porque ele acaba ali, né? Sendo dirigente ali, né? No campo, né? E aí deu certo, parabéns pro treinador, deu errado, a culpa é dele também, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui, nós somos alvos, né? De 100%, principalmente quando as coisas não dão certo. É lógico que tem vários treinadores que são muito elogiados quando as coisas vão bem. Posso dar um exemplo aqui do Abel, né? Que hoje está em alta, né? Está em alta e o Palmeiras consegue fazer hoje uma coisa muito diferente de outros clubes. Saiu até agora, esses dias, uma matéria, o Santos trocou 11 vezes, o Corinthians trocou várias vezes, o São Paulo trocou várias vezes, tudo tá lá, dentro, né? do período que o Abel está aqui. Então, mas geralmente, falando da pressão, o treinador sofre muito, porque geralmente ele é apontado como o culpado principalmente quando as coisas não vão bem. Exato. E assim, né? Essa troca repentina de treinadores também faz com que a equipe não consiga pegar, né, um jeito de trabalho. Porque por mais que ali 2, 3 partidas o resultado não foi bom, às vezes o que falta é o quê, né? O treinador ter mais tempo com aquela equipe para poder trabalhar, preparar melhor os jogadores, né? Talvez tudo demanda tempo, né, doutor? Porque para você implantar seus conceitos, para os jogadores te conhecerem, para você os conhecer bem, leva um pouco de tempo. Para eles entenderem a metodologia, para você depois conseguir também que cheguem os jogadores dentro dos perfis que você gosta, dentro dos perfis que se enquadram dentro do seu esquema. Mas, infelizmente, não é só aqui no Brasil, mas aqui muito também, essa coisa de não dar esse tempo, né? Porque o futebol a gente sabe que é o imediatismo. Exato. Se você tem que ganhar, senão você não ganhar, não rendeu, tchau, né? Então, infelizmente, acontece isso. Mas é o nosso mundo, a gente tem que estar preparado para isso. Procurar acelerar bem esse processo de entrosamento, de comissão técnica com os jogadores, para que as coisas deem certo. Né? E o físico, Alberto? Vamos falar um pouco agora de futebol e medicina.
Como que os meninos, né, os homens aí, agora está liderando, já liderou, como que eles enfrentam essa questão? Eles levam numa boa, tratam isso, passam com um médico específico, é só o médico de campo ali? Como que funciona isso dentro do futebol? Olha, André, hoje é uma parte importantíssima. Nós já estamos cansados de saber que hoje o futebol mudou muito. Ele está muito físico. Antigamente se fazia 6, 7, 8 quilômetros o total, né? De um atleta que rendia mais. Hoje nós estamos falando de 13, 14, até 15 quilômetros de distância. Um jogador percorre durante os 90, 100 minutos hoje com os acréscimos. Então mudou muito. Não só a distância, mas como a velocidade também. Hoje se joga num ritmo muito mais forte. Muito mais rápido. Então, hoje, os clubes que podem, e tem atletas fazendo muito, cuidando, né, os empresários, os pais, cuidando muito da saúde dos meninos, né, já. Legal. Já preparando eles, né? Tendo esse cuidado já com 12, 13, 14 anos, porque faz a diferença. É o correto, né? Porque no futebol moderno, no futebol atual, só o lado técnico da qualidade não é o suficiente. Não vai conseguir ainda jogar. Não vai conseguir jogar, infelizmente, porque as coisas mudaram. Hoje exige muito, né? Então, esse cuidado é muito importante. Eu sempre falo hoje, eu só trabalhei no profissional, mas é uma coisa que eu sempre falo, é um investimento muito importante esses jogadores que cuidam da saúde. De tudo que pode ser de benefício, né? Dentro das leis, né? do futebol, da FIFA, de trazer tudo de benefício. Procurar um endócrino, ter um nutricionista, isso desde cedo mesmo. Preparador físico, legal. Eu tenho amigos, pais, que veem seus filhos uma oportunidade de jogar, e eu sempre falo, o que eu posso fazer? Cara, hoje vê tudo, hoje você consegue ter um tratamento com GH para ver se essa criança, virando adolescente, pode crescer mais. Então tem tudo hoje. Eu sempre falo, tudo que for de benefício individual e coletivo, depois quando o jogador já está no clube, é muito importante. E a performance aumenta muito. E o futebol moderno hoje, não só o futebol, outras modalidades também dentro do esporte, ela exige esse cuidado e hoje não é uma questão de capricho. Ela é essencial para que o atleta renda realmente o seu máximo. Eu li uma reportagem, né, de clubes da Europa que eles monitoram até a quantidade de sono que os atletas têm, né, para poder... O Palmeiras faz isso já. Já faz tem isso, um tempo. O Palmeiras faz isso. O Cícero Souza, ele até parece que acertou com a seleção brasileira agora. O Cícero é um cara que cuida, é o gerente do Palmeiras, ou era o gerente do Palmeiras. Sinceramente, eu estou tão corrido agora que eu não estou nem sabendo se ele realmente já foi, mas parece que ele estava indo para a seleção. E já fizeram uma reportagem, a comissão técnica, a fisiologia, os preparadores físicos, cuidando, tendo esse controle, né, do sono dos atletas. Porque é extremamente importante, uma coisa que lá atrás não se... Talvez, até por falta de estudo, de conhecimento, né? Não se dava tanta importância. E hoje a gente sabe que o atleta, ou até o atleta amador, né? Ou uma pessoa normal, que ela não dorme na quantidade adequada, e não chega a fazer as 4 fases do sono, ela vai acordar, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer é ela acordar e ter um nível de cortisol mais alto. Esse cortisol ele passa a ser catabólico, ele tem maior chance de perder massa muscular, vai antagonizar alguns hormônios. Então, o sono é extremamente importante. Então, quando a gente fala, né, de saúde, eu sempre brinco, né? Não adianta a gente pensar o bonequinho do ser humano, a gente começa de cima para baixo. Se a gente não cuidar da qualidade do sono e da parte mental, não adianta nada você fazer o restante, porque não vai atingir o melhor desempenho, a melhor performance. Não vai estar 100% não vai dar descansado, 100%. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, quando você, para ter um controle maior às vezes, não só da alimentação, mas do sono também, vários treinadores, vários clubes, dependendo de alguns jogos mais importantes, se concentra 2 dias antes para você ter esse controle maior, né, de monitorar de perto. De monitorar, de estar cuidando mais. Às vezes, e impressionante que às vezes até os casados adoram isso, porque às vezes tem um filho pequeno que não consegue dormir. Sim, exatamente. Dormir de forma adequada em casa. De forma adequada, com esse sono pesado, né, na madrugada. A gente sabe bem isso, né? A gente com 3 filhos sabe muito bem essa rotina. Então, apesar que o Benício é tão bonzinho, mas esse cuidado é muito importante. E faz diferença, né? Imagina um atleta ali que está com um recém-nascido em casa, a semana inteira dormindo ruim, vai ter um jogo importante no final de semana. Imagina se ele, né, o quanto isso não vai impactar na disposição dele e no que ele vai render. Os clubes que concentram 2, geralmente são 2 atletas por quarto, e tem esse cuidado também de colocar os jogadores que
que tem a mesma rotina de início do sono com o acordar, né, para que um não atrapalhe o outro. Então, geralmente tem isso. Lógico, os jogadores que se dão melhor pedem para ficar juntos, mas a gente também tem esse cuidado de conciliar, de estar junto a esses sonos que começam, dá um exemplo, às 23 horas e o jogador vai acordar às 8, então para estar bem entrosado até na hora de dormir. Que legal. Então você vê como a medicina hoje mudou, né? Como que antigamente o médico do esporte nem se falava muito, né? O médico do clube não se dava tanta importância, né? O médico era aquele que corria ali na hora da lesão. E hoje o médico por trás tem fisiologista, tem preparador físico, tem nutricionista. Né? Olha o tamanho, né, da importância que tem que ter. Hoje é controlado tudo, né? Ali ao vivo mesmo, no presente. Hoje são controladas, as cargas são muito controladas, né? Com GPS, ali na beira do campo, no computador, controlando o que o jogador fez de distância, qual foi a velocidade máxima que ele fez. Por isso, muito acontece durante os treinamentos, a gente já tirar um jogador, ou um jogador fazer um treino específico pós o treino que foi preparado porque ele não atingiu a carga que deveria naquele dia. Então, hoje tem um controle muito grande para o jogador ter o melhor rendimento possível. A tecnologia jogando a favor, né? E o técnico também, né, Humberto? Sobre esse cuidado aí com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo, né? Essa parte mental, física, o quanto que vocês também precisam se preparar, né? Para estar até cobrando isso com... O líder, eu falo assim, a gente tem que estar... O futebol é muita emoção, mas nós, treinadores, e quem está ali perto, como você falou da parte da fisiologia, tem que estar sempre trabalhando muito com a razão. Isso é muito... Você tem que trabalhar bem isso, você tem que estar pronto para isso, porque são tomadas de decisões muito rápidas, dentro daquele calor do jogo. Intervalo, por exemplo, são 15 minutos, mas do banco de reservas até você chegar no vestiário e você buscar ali o que tem para corrigir e passar as informações para os jogadores, isso aí se torna 5, 6 minutos só. Exato. E então é muita coisa. Nós estamos falando de possíveis substituições, ajustes que você tem que fazer, que as coisas não estão andando bem no que não foi bem no primeiro tempo. Então, assim, é muito rápido. Então, você tem que estar muito frio, né? E tem que estar preparado para você melhorar nesse intervalo, melhorar o rendimento individual e coletivo da sua equipe. Às vezes a gente vê a imprensa falando, o técnico não quis falar, saiu rápido. Mas, pô, agora vamos ver o lado do técnico, né? Pô, ele tá ali com a pressão, torcida, né? Presidente, né? Tem um monte de coisa, ele tem que pensar, preciso fazer essas trocas rápidas, preciso chamar fulano, preciso chamar ciclano, preciso colocar... Hoje eles até cortaram essa entrevista curta do banco de reservas até o túnel. Geralmente eles pegam 1 ou 2 jogadores. E a gente pede aos jogadores, que o assessor de imprensa, que às vezes acompanha esse jogador que está sendo entrevistado, para que eles respondam rápido para ele continuar esse intervalo de recuperação, para hidratar, para fazer algum procedimento que tem que ser feito ali durante esses 5, 6 minutos que a gente tem em total. Porque o trabalho do técnico, né, como você falou, é o líder, né? Eu assisti o documentário, né, da Copa de 2002, e aí o pessoal falou assim, cara, quando a gente viu a cara dos jogadores, depois da prévia que o Felipão deu, ele falou, você via a cara deles, eles estavam ali como guerreiros, tudo. Mas por quê? O trabalho motivacional que o Felipão fez ali minutos antes de ir pro campo. Então, tudo isso é importante, né? Porque por mais que tenha pressão em cima do treinador, é você que acaba tendo que puxar a galera, né? Você que acaba levando isso nas costas. É isso que eu falei. Você, por exemplo, às vezes você vai para o intervalo quando o time não está bem. Tem um momento de você ser forte, tem um momento de você fazer uma cobrança mais pesada, mas é um momento também de você abraçar os jogadores, passar confiança, para que eles voltem. Por mais pressão que você sabe que está sentindo, aí você tem que passar toda essa tranquilidade para os jogadores, fazendo os acertos, os ajustes que tem que ser feito, né? Roberto, você como jogador, qual foi o jogo que você teve maior pressão? Que você fala, cara, esse jogo eu joguei com a navalha no pescoço, foi uma pressão violenta. Qual o jogo que você lembra? Cara, foram vários, porque assim, as decisões, né, quando você vai disputar um título, quando você vai disputar uma vaga para... Vou falar de um, por exemplo, aqui. O Atlético Paranaense, a gente disputou uma final seletiva contra o Cruzeiro, que quem ganhasse aquela partida ganhava uma vaga na Libertadores. Foi meu último ano aqui no Brasil antes de eu ir para a Itália. Então ali você sabe que tem uma pressão maior que está valendo uma parte importante para o clube.
para nós jogadores, ali quando um clube vai para a Libertadores e para o Atlético Paranaense na época, era a primeira vez que estava indo. Nossa, pressão Então, imensa. uma pressão enorme. E tem um lado financeiro para o clube também, porque você sabe que o clube conta com esse lado financeiro, com uma vaga na Libertadores e as finais de campeonato, né? A minha, como treinador, foi uma luta contra o rebaixamento com o Vasco da Gama, foi um jogo em Fortaleza contra o Ceará, onde se a gente perdesse, a gente seria rebaixado. O tamanho do Vasco sendo rebaixado. Então, uma pressão muito grande. Ali eu já tive outras oportunidades e falei que foi o jogo mais difícil que eu trabalhei. E querendo ou não, o frio na barriga vem, né? Não tem como. O frio na barriga ele vem sempre. Vem sempre, né? Sempre. Não tem como. A gente fala que quando o treinador, por mais experiente que ele seja, por mais tempo que ele esteja na estrada, se ele perder isso, ele já está na hora de se aposentar. Não tem como, né? Não. Sempre vai esquentar a São cabeça. as emoções. São sempre as emoções da profissão, né? Exatamente. Roberto, você como técnico, se você tem um jogador ali que está indisciplinado, né? Não cumpre horário, você sabe que o cara tem potencial, mas pô, você fala, o que tá faltando ali é disciplina. Como que você lida com esse cara? Como que você lida com esses... Porque hoje tá aumentando o número de indisciplinados. O que você acha? Olha, eu sempre falo, o meu tratamento com eles, eu sou muito parceiro, graças a Deus, eu tenho uma aceitação muito boa por parte deles, seja como líder e seja a forma que eu trabalho, a minha metodologia de treinamentos. Eu sempre estou muito preocupado com isso porque eu fui atleta. Em relação à indisciplina e outros fatores, eu tenho uma coisa comigo que eu não posso perder a credibilidade com o vestiário, a credibilidade com o grupo. Como que eu faço isso? Tratando todos igual. Geralmente tem o jogador mais representativo técnico, que é o jogador famoso, e tem aquele menino da base que está subindo. A indisciplina, a falta de respeito, a falta de comprometimento, da minha parte, ela tem que ter uma resposta igual. Se um jogador... Lógico que nós estamos... tudo tem um limite. Você perdoa uma vez, perdoa uma outra vez, mas tudo tem um limite para que você não perca o grupo. Isso eu sei trabalhar muito bem. E, por incrível que pareça, sempre fui muito tranquilo com isso. O que não pode é você perder a credibilidade, perder aquela coisa que o errado não pode continuar. Perdeu o comando, né? Perdeu o comando. Isso aí, o treinador, se ele perde um vestiário, se ele perde credibilidade, infelizmente, ele tem que mudar de clube porque as coisas não vão funcionar mais. Não tem como. Tudo que você pedir não vai acontecer. Não vai acontecer mais. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Eu sou muito transparente, sou muito correto, porque eu sempre falo para eles. E no início de trabalho, eu sempre falo, tudo que eu falar agora para vocês, se eu não cumprir, se eu não me comportar de tal maneira, podem bater na minha porta como homem, não como atleta, porque eu acho justo também. E peço isso a eles porque, além de toda cobrança, tem que ter um bom ambiente de trabalho. Se está tendo uma indisciplina, alguma coisa está errada. Exatamente, tem que chamar e corrigir, né? Com certeza. E, Alberto, o atleta fica ali, né? O jogador, você falou, ele treina ali 1 período, 2 no dia e vai embora. Mas o técnico trabalha quase que 24 horas, né? Quem tá ali comandando, a cabeça de vocês não deve parar o tempo inteiro, né? Assim, acaba respirando o futebol ali. O tempo todo, eu falo assim, de clube, nos últimos clubes meus, são 10 a 12 horas dia, e a gente só para de respirar e pensar futebol só quando tá dormindo. A hora que tá dormindo. É a diferença do atleta, né? O atleta terminou o treino, ele vai para casa, ele não tem essa preocupação de ficar... A montagem do treino, quem que vai jogar, quem não vai, estudar o adversário. O jogador não tem isso, né? Então, o treinador não. O treinador é o dia inteiro, montagem de treinos, o que aconteceu de bom, rever... Conversar com o preparador, né? Tudo, Falar, e aí, vai dar para colocar ele? Fazer não tudo vai? a programação. Hoje, todos os treinos são filmados, né? Então, a gente, pós-treino, vamos ver o que aconteceu de bom, de ruim nos treinos. Então, você vive. Eu falo, hoje... Estou aqui para vocês me ajudarem a melhorar meu sono. É importante de eu ter essas 6, 8 horas dormindo bem. Acordado é o tempo todo pensando em futebol. O tempo inteiro, 24 horas. Por isso que precisa cuidar da saúde. Com certeza. Precisa, e né? cuidar do corpo físico, é como você falou, né? Cuidar do corpo e da mente principalmente, porque Exato. é um equilíbrio, né? Se você não estiver bem, não adianta nada, eu tenho um corpo que é uma máquina e da minha parte mental estou em desenquilíbrio, você não vai render... Né? O equilíbrio tem que andar junto. Tem que andar junto, né? Senão não tem como. E uma coisa que eu sempre, né, converso com todo mundo, eu falo assim, a fé nesse ponto é muito importante, né?
você ter aqueles que têm um contato maior com Deus, eu percebo que equilibra mais isso, né? Do que aquele que não tem esse contato, acaba se tornando mais difícil essa caminhada, né? Olha, doutor, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho a minha fé em Nossa Senhora, tenho as minhas orações diárias, e eu sempre falo o seguinte: com Deus, a gente pegando sempre firme, sendo o mais fiel possível, as coisas são difíceis. Imagina se a gente abandonar, porque a gente não consegue sozinho. Porque a fé, o trabalho, as coisas têm que andar junto, sabe? Porque senão chega uma hora que você se enfraquece com várias coisas. Não, mas no futebol a gente falou aqui de pressão, de críticas às vezes absurdas, de críticas pesadas, injustiças. Se você não tiver com Deus, se você não tiver pronto para estar realmente com essa fé para te ajudar, eu sinceramente não conseguiria. Não tem como enfrentar essa batalha. Não teria sido nem jogador de futebol. Porque a caminhada é dura. É muito dura. Acho que em toda profissão, né? Se conecta Exatamente. O corpo, a alma e o espírito, né? É uma conexão. Não consegue. E, infelizmente, quem está longe disso, paga caro. Paga mais caro, né? Paga caro. Albertão, vamos lá. Na tua opinião agora, hein? Melhor seleção que teve no Brasil. Quem que você acha? Foi a melhor seleção que você assistiu? Falou, essa seleção desse ano, dessa Copa, foi fantástica. Olha, eu posso te citar algumas. Vou te citar 2 que ganharam e 2 que não ganharam. Aliás, vou citar 3, porque uma foi muito injustiçada na minha época, que eu lembro assim, que ganhou uma Copa e não teve esse reconhecimento. Então vamos lá atrás. Uma grande seleção foi a de 70. Essa não tem como falar. A outra que não ganhou, que foi a de 82, que nós tínhamos um time maravilhoso. Um time perfeito ali. Só craques, né? E não venceu. Teve uma de 2000, deixa eu só não errar o ano aqui, 2016, não, desculpa, 2010, não, 2006, nós ganhamos 2002, né? 2006, que estava no auge de Kaká, de Robinho, de Adriano, de Ronaldinho Gaúcho, a gente não conseguiu ganhar. E lá tem os motivos também, muito do físico também, pelo que conta, tá? O Moraci Santana, eu já trabalhei com ele 3 vezes, 2 como jogador e uma como auxiliar técnico. Ele falou muito desse lado físico, que a gente falou até agora, que não venceu. Então vamos lá, 70, 82, eu falei daqui 2006, essa não ganhou, a 82 não ganhou. De 94, que ganhou, que ela foi pouco elogiada, mas nós tínhamos um timaço também. Individualmente, se falou que era era um time mais de defender, eu não concordo, que era um timaço, feita pelo Parreira ali. E a de 2002 que ganhou. Grande time, o Ronaldo no auge, o Rivaldo voando, Cafu, enfim, esses jogadores aí, Marcos muito bem. A de 2002 com Felipão. Foi fantástica. Foi fantástica também. A de 94, eu brinco, né? Às vezes eu falo pra você, eu consigo falar o resultado de todos os jogos, quem fez os gols, que foi uma Copa que foi muito marcante, né? Aí a Andrea brinca, fala pra ela nasceu naquele ano, não pôde nem ver. Eu falei, eu já assisti a Copa, depois, assisti a Copa do Mundo, mas foi uma seleção incrível. Incrível. E depois que você está no futebol, você vai vendo, né, que como as pessoas às vezes, como a imprensa mesmo, ela forma a sua opinião, e hoje estudando e fazendo as coisas, por exemplo, o Dunga, que se falava muito do Dunga só marcador. Se você pegar, hoje tem um vídeo dele só da final, dos 120 minutos, ele tem 16 minutos dele desarmando sim, porque era a função dele, mas jogando com muito, qualidade, né? Poxa. Então era uma seleção muito forte, individual e coletiva ali, com o Romário sendo o melhor do mundo, Jorginho, Aldair, Aldair e Márcio Santos, que eram reservas até então, antes do... O Zinho jogou também. O Zinho jogando, poxa, timaço, cara. Tinha um time demais. Tinha um Raí, Romário, Bebeto, Branco na lateral esquerda. O Branco, que foi tão contestado na época, ele era reserva até do Leonardo, o Leonardo daquela cotovelada. Daquela cotovelada no jogo contra os Estados Unidos. Se falava muito de não levar o Branco, e o Parreira aposta nele, porque queriam Leonardo e o Roberto Carlos surgindo, né? O grande Roberto Carlos depois veio a ser campeão também como titular, e o Branco nos deu a Copa. Deu, porque 3-2 aquela batida dele,
e um dos cobradores de pênalti, né? Que é importantíssimo ali ter um jogador pronto para essa decisão também. Lembra até hoje, né? O Romário deu aquela livradinha com a bunda, né? E a bola passou certinho. Ela passa onde tinha que passar. Certinho, tinha que passar. É o 3-2, porque a Holanda empata. Foi o 3-2. Né? A Holanda empata, o Brasil ganhando de 2-0, a Holanda busca 2-2, e aí o branco vai lá e... Tafarel, poxa... Fantástico, né? Fantástico. Tá. E depois veio 2002, que foi uma Copa maravilhosa. Foi para tirar toda aquela urucubaca de 98 que tinha perdido. Perdido para a França, e aí veio 2000, foi uma grande seleção também. Que foi uma grande seleção. Né? Mas é como a parte emocional desestabilizou. Teve todo aquele evento com o Ronaldo no dia a equipe inteira sentiu o baque, né? E aí veio 2002 e trouxe a alegria, né? Pô, muito legal. Essas seleções aí, para mim, foram as mais fortes. E é porque eu conheço, a 78 eu não lembro, a de 90 não foi tão bem, saiu nas oitavas, se eu não me engano. E as outras também. A do Dunga foi muito bem, as do Tite foram bem também, mas essas aí, para mim, foram mais marcadas. Individualmente falando. Nosso tempo aqui tá acabando, mas o que você acha da Copa aí que tá chegando, né? Tá chegando. O que você acha? Que vai ser uma seleção boa ou você não tá colocando muita fé? Não, eu sempre coloco muita fé. O Brasil é uma das seleções que sempre parte como uma das favoritas. Né? A gente já tá num período que não ganha, mas hoje, para mim, com o treinador que deveria ser o treinador da seleção brasileira, o Dorival, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Palmeiras, um cara espetacular, como líder. Foi um dos assuntos nossos aqui, e como treinador de campo também, hoje com uma experiência aí muito grande, com títulos também aqui no Brasil, e com jogadores muito bons. Por mais que critiquem, por mais que as coisas a gente acha que o Brasil não é uma das seleções favoritas, é sim, só que Copa do Mundo é muito difícil ganhar, porque são mata-matas, são 7 jogos, aí tem oitavas, quartas, semifinal. Dentro desses 7 jogos, 4 são mata-mata, onde se você der um vacilo, foi embora. E aí ganha no detalhe, né? Aí ganha no detalhe. E o mata-mata, às vezes, faz com que, mesmo que a equipe não seja a melhor, possa ganhar, porque é no detalhe, ali tudo no detalhe. Uma bola parada, uma infelicidade, um chute que... Um passe errado, tudo pode acontecer. Mas nós vamos torcer para que a gente venha com esse ex aí que já está demorando. Tão sonhado, né? Demorou muito, né? Tá demorando muito. É verdade. Gente, eu tive o prazer aqui de conversar com o Alberto Valentim. Foi muito bom estar com ele aqui. Albertão, você tem que voltar mais vezes. Eu sei que a sua agenda é muito complicada, né? Ainda mais agora aí com mais um desafio aí, tá com o clube, tá treinando, né? Então, assim, eu sei que sua agenda é corrida, você tem uma série, né, de compromissos. Mas vai ser um prazer você voltar aqui, bater um papo aqui com a gente. Foi muito legal esse bate-papo, fiquei muito feliz de você ter vindo, né? Então, muito obrigado para você, foi muito bacana você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor André. Agora está muito corrido, mas com o tempinho que eu tiver, estou mais perto agora aqui de São Paulo, vamos marcar assim para a gente ter o controle nosso da saúde. Sim. Né? Mas também da gente bater um papo, fazer uma coisa bem de família. Com certeza. Obrigado pelo convite. Gente, clica aí, começa a seguir a gente aí no YouTube, ativa as notificações aí no Bratancast, começa a seguir a gente no Instagram, @doutor.danielbratan, @AndreaNaaraBratan no Instagram dela. Falei certo dessa vez? Não, claro que sempre não. Errado. @Andrea Ribeiro Bratan. Andrea Ribeiro Bratan. E o Instagram do Alberto. Fala aí, Albertão, seu Instagram. Instagram é Técnico Alberto Valentim. Começa a seguir a gente aí, acompanha aí os próximos podcasts. Um beijo e até a próxima. Até mais. Obrigado.